Estamos aqui mais uma tarde, na Ponte de Ferro. Não se esqueça do profeta, viu? O profeta está mais uma tarde aqui gravando mais um vídeo aqui, dando uma ligeira palavra, que o tempo está curto. E eu preciso chegar cedo em casa, mas esse compromisso eu tenho de trazer essa palavra de Deus em benefício da sociedade, em benefício do mundo. Porque foi esse ide que Yeshua, Jesus, ele nos ortogou, nos deu essa responsabilidade para que nós pregássemos esse evangelho, o evangelho que transformador, o evangelho que reconcilia o homem com Deus. Apesar que ele foi rejeitado e continua sendo, mas nele está a vida, ele é a vida, ele transforma, liberta. Ele veio com esse propósito de reconciliar o homem com Deus. Não é fácil pregar esse evangelho. Nós sabemos o que vem acontecendo aí no Sudão, na Nigéria, na China, na Coreia do Norte, entre outros países. No Sudão estão matando muito cristão. Na Nigéria também. Mas os irmãos do Sudão, da Nigéria, não têm negado a sua fé, não. Estão morrendo, carbonizados, na boca de uma metralhadora, de um fuzil. Mas estão guardando a sua fé. Aqui no Brasil temos muitas igrejas, muitos crentes. Mas ninguém é perseguido igual a mim, não. O único aqui no Brasil, eu sou exclusivo. Que já me mataram e querem me matar por conta do evangelho. Me mataram uma vez, mataram minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, por represália, porque não pode me matar e me tirar da rua. Estou pregando aqui, não é porque eu não estou no Estado democrático de direito, mas aqui isso não opera não. O que opera aqui é a impunidade, o que opera aqui é a lei da corrupção, da perversidade, da maldade. Eu não digo isso não é com ira não, meu coração está totalmente longe. Quem venha rebolsar esse tipo de sentimento. Apesar que somos humanos, mas isso é a verdade, viu, meu irmão? Nua e crua. Muita gente me adverte, mas não tive medo ainda, sabe por quê? Porque o verdadeiro cristão não tem medo não. Os apóstolos morreram numa cruz, numa fogueira, numa arena, num caldeirão borbulhando de óleo. Mas nós devemos tomar aquela posição de Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego, que foram levados para a fornalha, crendo que o seu Deus era capaz de livrá-lo ele daquela situação, por não adorar o homem, uma imagem, não foi nem o homem, foi a imagem do homem, de Nabucodonosor. E Daniel também foi acusado, porque ele havia decretado um edito, só que podia fazer menção ao Deus dele, de Nabucodonosor, e pegaram Daniel orando e levaram essa acusação a Daniel, ao Nabucodonosor, e Daniel foi chamado na presença dele, foi lançado na cova do leão, mas o leão não comeu Daniel não. Porque Deus honra aqueles que honram a Deus. Se você quer ser honrado por Deus, honre a Deus, meu irmão. Se você perder a sua vida aqui, Jesus disse, aquele que perder a sua vida aqui por amor a mim, acha lá, Pedro disse que se nós padecemos e sofremos, não temos do que se vergonhar. O que deveríamos fazer, a nossa posição seria de glorificar e honrar a Deus, porque grande seria o nosso galardão. Nós não deveríamos sofrer como ladrão, bandido, fofoqueiro, mentiroso, caluniador, usurpador, como aquele que enganador, fraudulento. Mas sofrer como um cristão, meu irmão, você terá uma recompensa. O seu nome estará escrito no livro da vida. E você nunca morrerá não. Porque ele deu a prova disso, porque ele mesmo ressuscitou. E nós que pregamos essa verdade. Apesar de que eu me lembro da frase, ou da colocação de Martin Luther King, eu usar essa expressão. O que me incomoda, o que me deixa triste, não é o grito do irmão não, mas é o silêncio do irmão. Onde é que está as igrejas para condenar o aborto? Onde
é que está a igreja, a luz da palavra de Deus, condenar os assassinatos, condenar a depravação, a imoralidade, condenar as injustiças contra o trabalhador, condenar a prevaricação, condenar essa sala de custódia que vem aí alimentando o crime, alimentando os assassinatos, os roubos. Infelizmente, meu irmão, Paulo disse que condenar as obras infrutuosas das trevas, isso publicamente é a missão da igreja. A igreja não foi chamada para estar de mão dada com o mundo, não. A igreja não foi chamada para pregar o que o mundo quer ouvir, que gostaria de ouvir, não. A igreja veio para andar de contramão e condenar na luz da sua palavra a verdade, essas coisas que vêm aí acontecendo, a imoralidade, o sexo anal, o sexo oral, o aborto, a ideologia de gênero, entre outras coisas. Por exemplo, a suruba. O que é suruba, irmão? É o cara pegar a sua esposa e levar ela para um motel, ou levar ela para uma mansão, e ele fazer uma suruba com a mulher dele, com os amigos, e os amigos com a mulher dele. Isso vem acontecendo. É o cara abandonar o sexo com o animal, é o cara abandonar o sexo oral e anal e deixar, não permitir que a sua esposa, com essas atrações depravadas e imoral, venha botar o dedinho no ano deles para que ela venha chegar ao orgasmo. Tudo isso vem acontecendo, meu irmão. É a mulher se masturbando o marido, é a mulher fazendo milkshake com o marido antes dele penetrar nela, que se torna, diz que a pimenta, o relacionamento, não, isso não é pimenta não, isso é impuro, é imoral, é nojento, é podre. Pois aquele que quer morar no céu, a Bíblia diz que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Repudia essas coisas, que são obras da carne, que não agrada a Deus. A Bíblia diz que quem ama este mundo não pode agradar a Deus. Vamos virar aqui a câmera aqui para o lado dos pecadores. Abandone o cuecão de couro, o prazer de botar um pênis na boca e receber o sêmen. Abandone o prazer de matar por qualquer coisa. Ele está pronto para te perdoar. Ele perdoa. Agora deixa que está beijando na boca de um bigodudo, lambendo a língua dele, porque isso aí é imoral. Deus tem um sentimento de repúdio, de ódio, para ir com esse tipo de relacionamento. Mas hoje, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Mas viva a sociedade alternativa. Viva a sociedade. Mais uma tarde aqui, meu amigo, estamos aqui na Ponte de Ferro, trazendo a palavra de Deus em ligeiro tempo. Uma palavra que ela poderá transformar a sua vida, uma palavra que ela poderá conscientizar você do seu futuro, quando você irá, após a morte, se apresentar perante o tribunal de Cristo. Todos nós fomos condenados à morte física e à morte eterna, por meio da prevaricação, por meio do pecado, por meio da desobediência, por meio do prazer que o homem tem a este mundo. Quando o homem peca, o homem deixa de agradar a Deus, o homem deixa de ser instruído e orientado por Deus. O motivo de tudo que vem acontecendo na sociedade, na família e no mundo foi a rebeldia, a transgressão, a desobediência do homem. Para você talvez seja um conto de fábula, não seja a verdade, é uma mentira. Sabe por quê? Porque o seu coração está voltado para as coisas deste mundo. Você ama o que o mundo oferece. O que é que o mundo oferece? Com esse engodo, essa mentira que você tinha aprendido que você morreu, o fim de tudo. Mas o mundo tem apresentado o quê? É imoralidade, é depravação, é assassinato. É o prazer do cara mentir, é o prazer do cara vestir uma saia quem gosta. É o prazer do cara derramar sangue. É o prazer do cara ter duas, três mulheres. É o prazer do cara adulterar. É o prazer do cara espancar a esposa. É o prazer de a mulher querer ser mais do que o marido. É o prazer que o homem agora está focando em querer reverter os valores naturais das coisas. Criaram-se robô para uma finalidade, agora o homem está levando para outro lado. Quantas pessoas agora estão
revertendo a lei natural. Que lei natural seria essa? Num ato criativo, Deus criou o homem e a mulher, mas agora o homem está querendo trocar a mulher por um robô. O uso natural e a lei natural de Deus é uma mulher e não um robô. O robô pode falar, o robô pode lhe servir um cafezinho, o robô pode fazer uma limpeza na sua casa, o robô pode lavar a sua roupa, mas o robô não tem sentimento, o robô não tem amor próprio, é uma máquina. E se você se deitar com uma máquina, que diferença faz de você se deitar com um animal? Mas o que? No aumento da população, no passar dos anos, a população ela vai crescendo e com um crescimento populacional, vai crescendo a imoralidade, a depravação, vai crescendo o dissolvimento do casamento, os homens vão perdendo o valor, os homens vão perdendo o amor, o carinho, o zelo que ele deveria ter pela sua família. Um arquiteto da mentira, do engano, da destruição, é o diabo, Satanás, o pai da mentira, o diabo que tem enganado os seres humanos, e os seres humanos enganados pelo diabo, e os seres humanos apaixonados pelas coisas deste mundo. E o homem, quando se apaixona pelas coisas deste mundo, o homem não quer saber mais de Deus. O homem, ele se torna todavia um prevaricador. O homem se torna insubordinado à lei natural e à lei moral de Deus, porque ele agora deixou que o seu coração todavia estivesse voltado para as coisas deste mundo. E a Bíblia diz: quem ama este mundo, ele não goza paz com Deus. Quem ama este mundo, ele não poderá entrar nos céus. Quem ama este mundo se tornou inimigo de Deus. É o que nós estamos vendo hoje. São os valores revertidos. O homem tem mais prazer em servir a ele mesmo. O homem tem mais prazer em servir a outro homem. O homem tem mais prazer e mais tempo para cometer tudo o que é de absurdo perante aos olhos e a lei moral de Deus. Mas o homem não quer mais saber mais de Deus. Os homens estão totalmente desprovidos da proteção. Os homens estão totalmente desprovidos da presença de Deus, da graça de Deus na vida dele. Mas ela glória ao sinal. Meu amigo, essa palavra ela pode transformar a sua vida. Essa palavra pode te libertar da condenação. Essa palavra pode te libertar do juízo eterno. Você pode ignorar que é natural, porque no dia de Yeshua, no dia de Jesus, ele foi rejeitado. Ele não foi aceito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado e contaminou todos os seus descendentes. O pecado de Adão contaminou, destruiu a comunhão, a pureza, a inocência que Deus havia criado o homem nessa condição. E quando o homem perde agora a inocência e a pureza, o homem agora ele vive por meio das suas escolhas, por meio dos seus pensamentos, por meio de uma segunda natureza decaída, que não quer mais saber de Deus, por uma natureza que só tem desejo em amar as coisas deste mundo, no adultério, na pornografia, na violência, na mentira, no engano. Os homens se tornaram agora avarentos. Os homens se tornaram ateus, os homens se tornaram ingratos a Deus, os homens se tornaram insubordinados a Deus, os homens se tornaram irreverentes a Deus, os homens não deixam, não querem, não tem mais tempo para que Deus venha fazer morada na sua vida. É o mal da raça humana, é o mal da sociedade, é ignorar essa advertência de Deus. É ignorar o convite para o arrependimento, um convite para uma mudança de vida, um convite para você abandonar as coisas desse mundo, um convite para você passar a conhecer melhor quem é Deus, um convite para você se tornar filho de Deus, um convite para você ser lavado no sangue dele, um convite para você passar a se tornar uma nova criatura.
Dentro desses dois caminhos, há dois caminhos apresentados por Yeshua. Há o caminho largo e o caminho estreito. E dentro do caminho largo tem um epígrafo que ele usa a seguinte expressão: bem-vindo à liberdade. Mas é uma liberdade que você deu fim dele, você vai pagar caro. É uma liberdade que você pode beber, pode matar, pode fumar maconha, beber vinho, adulterar, ter duas, três mulheres, se deitar na cama com outro homem, matar, assassinar, esquartejar, vestir uma saia, um canecão de couro. É uma liberdade que você tem para fazer tudo que não presta, tudo que é desagradável a Deus. Mas no fim desse caminho largo tem um epígrafo que usa a seguinte expressão: afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Essa expressão que você vai ouvir no dia do julgamento, no dia que você for apresentado perante o tribunal de Cristo, porque você rejeitou, porque você ignorou, porque você não quis saber, porque você não quis, não deu lugar e não deu crédito à palavra que pode transformar, absolver você da condenação, do juízo e da morte eterna. A pior ignorância do ser humano é quando o homem, ele em vez de passar a adorar a Deus, ele em vez de passar e agradecer a Deus e ser grato a Deus, ele em vez de passar a corrigir o erro que foi cometido por Adão e por ele, pelo fator de ele absolver, pelo fator de ele dar continuidade às ações maléficas, destrutivas na vida da sociedade e na vida de em particular da sua. Por isso que a Bíblia diz que os homens amaram mais a treva do que a luz. Porque é uma liberdade que aparentemente parece boa, é uma liberdade que aparentemente você estará livre para cometer o que você quiser, porque dentro desse caminho largo não existe regra, dentro desse caminho largo ninguém vai falar nada contra você. É um caminho largo, um caminho que você pode absorver um adultério, é um caminho que você pode matar, é um caminho largo que você pode adulterar, você pode ficar embriagado, você pode ter duas, três mulheres, você gosta quem gosta, se deitar com outro homem, deixar e lamber a língua de outro bigodudo. É um prazer após o pecado, após a desobediência, quando o homem perde o seu estado de impureza e de inocência, o homem fica vulnerável a essas ações destrutivas. O homem não leva Deus a sério. Esse foi o motivo de hoje o mundo e a nação, a sociedade viver em um caos, esse caos moral, esse caos que nós estamos vivendo hoje, nessa selvageria. Você já parou para refletir? Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, aí Deus agora cria o animal, depois Deus cria o homem. E o escritor diz que Deus criou o homem e o animal diferenciado um do outro. O animal não foi criado igual ao homem. O homem é trino, o homem é corpo, alma e espírito. O animal é uno. Meu amigo, mas quando o homem foi colocado lá no jardim do Éden, que Deus soprar na sua narina, o homem se tornou um ser vivo, e dentro desse estado de inocência e de pureza, o homem se relacionava com os animais não atacavam o homem, nem tampouco o homem atacava o animal. Para o homem sobreviver, para o homem se alimentar, não precisava ele matar animal para poder se alimentar, porque Deus havia dado toda a semente do jardim do Éden para ele comer. Mas após o pecado, após a desobediência, o homem agora, ele recebe uma segunda natureza decaída, pecaminosa, que os seus desejos passam a comer carne, ele se tornou carnívoro, destrutivo, assassino, imoral, por conta da sua desobediência. Esse era o prazer do diabo. O diabo contava com a queda do homem. O diabo contava com todas essas misérias que vem acontecendo no mundo e na sociedade e na família. O diabo tem o maior prazer de ver o pai matando o filho. O diabo tem o maior prazer de ver o filho matando o pai. O diabo tem o maior prazer
de ver a sua filhinha, o seu filhinho, chegando para o seu pai, dizendo para seu pai: pai, eu não quero ser mais mulher, meu pai, eu não quero ser mais homem. Mas você lutou tanto, trabalhou o dia todo para dar o melhor à sua filhinha, para dar melhor ao seu filhinho. Você tem o maior amor pelo seu filho, pela sua filha. Você trabalhou, se foi possível, 12 horas ou mais, para botar ela numa escola particular. Você doou-se a seu filho e a sua filha. Mas essa lei da ideologia de gênero, ela oferece essa oportunidade sem que o pai não tenha autoridade para dizer: eu sou filho não. Aí ele se apresenta quando chega aos seus 18 anos e diz para o pai e ela: pai, eu não quero ser mais homem, pai, eu não quero ser mais mulher, que dou para você. Essa é a lei do diabo, a lei do cão, que vem revertendo os valores, que vem destruindo a família, que vem destruindo a moral, que vem destruindo a pureza, o casamento e a família, e trazendo dissensões entre o pai, a mãe e o filho e a filha. Sabe por que nós sofremos tudo isso? O que gerou nessa ordem natural que Deus havia criado o homem para que ele desse seguimento, para que ele fosse todavia fiel às instruções e à lei natural de Deus. Foi o homem querer ser igual a Deus. O homem desapontou a Deus, apesar que na onisciência divina Deus já sabia que o homem haveria de pecar e que esse pecado levaria a raça humana a esse caos em que hoje nós estamos vivendo. E quando o homem peca, o homem perde a sua natureza de inocência e de pureza. E dentro dessa perca, o homem passa a amar a matança, o homem passa a odiar o seu semelhante, o homem passa a odiar a fauna e a flora, o homem passa a odiar a família, o homem passa a odiar a esposa passa a odiar o marido, os filhos passam a odiar o pai, os filhos passam a odiar a família, e a família agora vai se dissolvendo por conta de uma sociedade, de uma lei promíscua, de uma lei depravada e moral que vem acolhendo essa ideologia de gênero. Eu me lembro muitas vezes quando eu assistia Chicanísio, e Chicanísio sempre usava essa expressão: aqui no Brasil é o máximo e carimbaço. Ele estava dizendo que você pode fazer de tudo, desde que você tenha dinheiro, desde que você possa comprar, você pode fazer de tudo. Você pode matar, pode roubar, pode vestir uma calcinha, você pode ficar de quatro no meio da rua, não tem problema, é comum, hoje é comum, é natural. O que nós condenávamos há 100 anos, há 200 anos atrás, hoje nós aceitamos, nós aplaudimos, nós fazemos selfie, um bigodudo beijando na boca do outro bigodudo, lambendo a língua do outro homem, abrindo um ano para receber o sêmen na boca e no ano. Isso é imoral, é depravado. Quem gosta de dar o seu, dê, mas você vai pagar caro diante de Deus. Isso que é, nós estamos vendo em nossa sociedade hoje, o que é certo é errado, o que é errado é certo. O que eu quero dizer é que em capítulo 10, e o versículo 1 e o 2 de Isaías, ele diz assim: ai dos que criam leis injustas para condenar o cidadão trabalhador. Vamos ver aí o que é que a história do Dex. Procure se informar direitinho. Trabalhador nunca tem lei, principalmente nesse país aqui, nesse país que gosta de usurpar, nesse país que gosta de explorar, nesse país que gosta de roubar o direito do cidadão e do trabalhador. Trabalhador aqui não tem direito, não tem vez a nada. Uma sociedade, nós sabemos e conhecemos um pouco a história dela com Portugal. Ele chega aqui no Brasil,
portugueses já sabiam porque Gustavo, olha, Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro a chegar no Brasil não. Já existiram 2 antes que chegaram com antemão e já sabia quem administrava, quem comandava aqui no Brasil eram os índios. E as armas deles não eram compatíveis com as armas de Portugal. E quando ele chega, a ousadia foi tanta que ele entra num território brasileiro que era dos índios, colocar a sua bandeira, porque ele já sabia que os índios só tinham arca e flecha e lança. Eles tinham canhão, eles tinham pólvoras. Mas eles não entraram destruindo não, eles vieram com a ideologia, eles vieram usando o nome de Deus. E hoje não é diferente não. O nome de Deus hoje é usado de uma forma totalmente diferente. O nome de Deus é usado de uma forma hoje para explorar, para enganar. Pois nós estamos caminhando para os últimos tempos na Terra. A ciência já chegou a essa conclusão. Mas antes de chegar ao fim, o anticristo está aí. Está tudo se encaixando para ele assumir. Está tudo se encaixando para ele roubar a tua alma. Está tudo se encaixando assim como um fazendeiro. Ele pega o seu gado e marca ele. E daquele momento por diante, ninguém poderá roubar o seu gado, a sua ovelha, sei lá o que ele tiver. Porque ele tem a marca, tem o número do seu dono. O homem vive hoje em uma situação decadente, imoral. Só valoriza as coisas desse mundo. Não tem tempo para Deus, ignora o nome de Deus. Ignora os valores, ignora a ética, ignora a decência, ignora a pureza, ignora a família. Aí a Bíblia diz assim: ai dos que diz da noite e dia e do dia à noite. Ai dos que diz do amargo doce e do doce amargo. É essa geração, essa sociedade que faz apologia ao adultério, que faz apologia aos assassinatos, que faz selfie, que abre um largo sorriso na miséria, na perca de alguém, seja ele o que eu for, cidadão, traficante, ladrão. Ninguém pode se glorificar, ninguém pode se alegrar, porque a Bíblia diz assim: os 10 mandamentos, ele está incluído, reza, não matarás. Vivendo uma sociedade que tem prazer. Uma sociedade hoje que só procura satisfazer os seus desejos carnal, depravado e moral. Uma sociedade hoje que ninguém quer saber de um evangelho verdadeiro, quer saber de um evangelho do oba-oba que venha satisfazer os seus desejos carnal, que venha satisfazer o seu ego, que você venha permanecer do jeito que você era antes e não houve nenhuma mudança na sua vida. Você ainda continua tendo relação anal e oral, você ainda falando da vida dos outros. O diabo se alegrara quando o homem pecou. O inferno se alegrou, mas por pouco tempo. Quando Deus, antes de expulsar Adão e Eva do paraíso, Deus traz agora uma promessa de redenção. E Deus disse que da mulher nasceria um que desfaria todas as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Então manifesta. Jesus agora apresenta os atributos dele. Ele é pai da mentira, é mentiroso, é enganador, é acusador, é assassino, é destrutivo. O prazer do diabo é ver o cara numa cadeira de roda. O prazer do diabo é ver o cara cego. O prazer do diabo é ver o cara confinado numa cadeira de roda, confinado numa cama. É o cara sofrendo do coração. É o cara cego. É o cara tendo um infarto. É o cara perdendo as pernas. Uma sociedade, meu amigo, estamos quase se assemelhando
aquela sociedade de Noé. Os homens eram grandes pecadores diante de Deus. Naquela época os homens gostavam de comer carne. Naquela época quem mandava eram os poderosos. E hoje não é muito diferente não. Só muda a ideologia. Nós estamos assistindo hoje. É muito quem gosta. Não é todo. De se deitar com outro homem, de beijar na boca de outro bigodudo e lamber a boca do outro. Quando não é isso, ele permite que a mulher dele nessa fantasia coloque o dedo no ano dele e ele gosta. Isso é porque o homem perdeu a sua pureza, o homem perdeu a sua inocência. Quando ele perde esses dois lados, a inocência e a pureza, o homem agora, ele opta, ele tem prazer em matar, ele tem prazer em destruir, ou com uma arma branca, ou com uma arma de fogo, ou com a sua língua, ou traindo o seu melhor amigo. Hoje você não tem mais amigo. O amigo do homem é Deus. Procure, meu amigo, se interessar no dia a dia do seu filho, no dia a dia da sua filha, porque você pode perder a sua filha, você pode perder o seu filho para o tráfico, você pode encontrar o seu filhinho, a sua filhinha estirado no meio da rua, porque você não preservou, você não amava a vida do seu filho ou da sua família. E qual é o resultado? É esse aí. É o mãe chorando, é o pai chorando, é os irmãos chorando, é as irmãs chorando, porque é um caminho sem volta. Aí só quem lidera são os grandes. Você não vai ver nenhum grande sendo assassinado. Você já vê na história do grande poderoso, da Cosa Nostra. Você via que os grandes também eram assassinados, como Pablo Escobar. Eu poderia mencionar aqui outros nomes, que era o grande poderoso da época do tráfico. O tráfico não tem nada de bom. O tráfico só proporciona doença. O tráfico só tira a saúde. O tráfico tira a vida dos adolescentes. Morre naquela ilusão de ter uma corrente de prata, naquela ilusão de ter uma moto, naquela ilusão de ter as novinhas do lado dele. O diabo engana. E o cara fica nessa ambição. O cara não quer trabalhar. O cara não quer suar. O cara não quer passar 8, 12 horas trabalhando para manter ele mesmo. Mas ele envereda pelo caminho que a Bíblia diz, que é caminho para os homens que parece bom, mas o fim dele é morte. É esse caminho aí. Quantos adolescentes têm morrido? Quantos pais e mães de família estão enlutados hoje, chorando, com uma flechada no coração, porque perdeu sua filhinha, porque perdeu o seu filhinho. Se você tiver um filhinho de menor pequeno, cuide dele, tenha cuidado dele. Cuidado nas amizades dos seus filhos, porque ele poderá levar o seu filho para o caminho do mal. E você vai chorar, não vai ter mais retorno, não vai ter mais resposta. Você não vai trazer mais ele de volta, porque ele foi para a eternidade. É o que o diabo quer, é tragar a tua alma. Mentiroso, enganador, acusador, destrutivo. O diabo, ele não tem amor, o diabo não tem sentimento. É um ser espiritual, mas ele existe, ele é destrutivo. E como é que você pode identificar a existência dele? Na manifestação da sociedade, na manifestação do homem adulto, de um assassino, de um gay, de uma lésbica, de um ladrão, de um roubador, de um mentiroso. Daquele que tem prazer de vestir um cuecão de couro, daquele que tem prazer de delatar os seus esfíncteres. Vivemos uma sociedade hoje, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Jesus está voltando, mas antes dele voltar, o anticristo ele vai ser o grande comandador, governador deste mundo. E ele vai agora lançar uma proposta, e você será obrigado a aceitar, porque só quem poderá comprar e vender é aquele que tiver o número ou o nome dele na testa ou na mão. Você vai ver, meu amigo, que ele existe. Uma certa vez, sem nenhuma questão política aqui, Lula disse na televisão, é a hora de nós termos aqui o único governo mundial, é porque ele existe, ele está aí. Mas ele só vai assumir no tempo em que Deus determinara.
Porque aquele que permitir que ele coloque o nome dele na testa ou na mão, você nunca mais será perdoado, nunca mais você terá a oportunidade de ser absolvido. O sangue de Yeshua não poderá mais purificar o seu pecado, porque a marca do seu dono está na sua testa e na sua mão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Estamos vivendo um momento difícil. A apostasia, o homem voltado para adorar outro homem, o materialismo, o ateísmo. O homem tem mais espaço para matar, para roubar, para quem gosta, vestir uma saia, um cuecão de couro. O homem tem mais espaço para mentir, para roubar. O homem tem mais espaço para fazer uma suruba, quem gosta. O homem tem mais espaço para todas as coisas que este mundo oferece, mas ele não abre espaço na vida dele, ele não abre espaço na vida da sua família, ele não abre espaço para Deus nos seus negócios, porque ele ignora não só a existência de Deus, mas como também a sua criação. É por isso que o diabo tem engodado, o diabo tem enganado a raça humana, e muitos têm morrido nessa condição. A Bíblia diz que quem ama esse mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama este mundo não pode agradar a Deus. Quem ama este mundo, a Bíblia diz que ele não goza a paz com Deus. Romanos capítulo 5 e versículo 1. É o amor a essas coisas. Cada vez que o homem ama essas coisas, o homem cada vez mais vai mergulhando no pecado. Cada dia mais o homem vai se distanciando de Deus. Cada dia mais o homem vai tendo prazer nessa lama. Cada dia mais o homem vai tendo prazer nessa carniça. Cada dia mais o homem vai tendo prazer nessa prevaricação, nessa imoralidade, nessa depravação. Cada dia mais o homem, ele vai perdendo o interesse por Deus. Cada dia mais o homem vai ignorando a existência de Deus. O amor está indo embora. Se mata por qualquer coisa. Qualquer discussãozinha no trânsito, quem gosta. Se andar armado, ele mata a pessoa. O cara mata por 10 reais, mata por 20, mata por qualquer coisa. Sabe o que é isso? É cumprimento da palavra de Deus. Foi a maldição que Deus lançou em Adão no jardim do Éden, quando antes dele ser expulso, e disse Deus para Adão: do pó e para o pó tu tornarás. Quando Adão perde o seu lado de pureza e de inocência, o homem agora recebe uma natureza decaída, uma natureza que não poderia mais se relacionar e nem tampouco de permanecer lá no jardim do Éden, por conta do fruto da vida. Eu quero te dizer uma coisa. Capítulo 6, versículo 9 e 10 de 1 Coríntios. Paulo faz uma referência de tipo de pessoas que ele não entraria no reino dos céus. Aí Paulo apresenta o adulto, o assassino. Paulo apresenta uma série de pessoas que cometem essas coisas. Aí lá na frente, no texto, em um contexto, Paulo diz assim: mas muitos que estão aqui presentes foram isso. Mas hoje lavado pelo sangue de Jesus Cristo, eles obtiveram, eles foram absolvidos dos seus atos, da sua condenação, que reza. Na condição da rejeição do homem, por meio das suas ações pecaminosas. O que levará o homem para o inferno, o que levará o homem para o lago de fogo, porque lá no inferno não existe uma cama, lá no inferno não tem uma rede, um campo de futebol, um zoológico, uma praia, um cinema, um teatro, uma maconha, um bom vinho. Lá você não terá uma mansão, lá você não terá um ventilador, um ar-condicionado, lá você não terá oxigênio, lá não haverá feriado, lá você não poderá comemorar o Réveillon, o Natal, lá você não poderá comemorar os seus anos de vida de casado ou de 12 anos dos filhos, porque a Bíblia diz que lá só há choro e ranger de dente.
é o resultado da escolha do homem. É o resultado da ignorância. É o resultado da rejeição do homem para com o seu Criador, porque Deus não tem prazer de condenar o homem. Em Atos dos Apóstolos diz que a graça foi manifesta, trazendo salvação para todos os homens. Ele pode ser ladrão, pode ser matador, pode ser gay, pode ser assassino, pode ser adulto, mentiroso, mas o sangue de Jesus Cristo, ele purifica, ele perdoa, ele absolve qualquer um que reconhece ele como Salvador. A maior felicidade do indivíduo é quando ele reconhece que é um pecador, é quando ele repudia as coisas desse mundo, é quando ele odeia adulterar, ele odeia matar, ele odeia ficar de quatro e receber um espermo e um pênis no ano e na boca. Para você ser absolvido, para você ser aceito como filho de Deus adotado, você tem que repudiar, você tem que abandonar essas práticas, você tem que deixar de ser ladrão, você não pode receber suborno, você não pode criar uma lei que venha destruir a sociedade e a família, os adolescentes. Ai, dos que criam leis injustas. O Evangelho, meu amigo, Paulo disse que nós temos que pregar, nós temos que condenar essas práticas publicamente. É o dever, é a missão da igreja. Cadê a igreja na rua? Cadê os pastores na rua? Cadê os evangelistas? Cadê os presbíteros? Não saia só no dia de domingo com uma faixa e dizendo que Jesus é bom, não. Jesus disse de fazer discípulo. Para se fazer discípulo, você tem que ensinar a ele. Jesus ensinou o seu discípulo. E você precisa ensinar o mundo. Nós precisamos ensinar o mundo. Nós precisamos dizer aquilo. O que o evangelista disse Filipe, ao superintendente da rainha, perguntou a ele: tu entende o que lê? Ele disse: como posso eu entender se não tem quem me ensine? Aí ele começou a ensinar, porque ele estava lendo no livro de Isaías. E se Filipe não fosse levado pelo Espírito Santo, como ele entenderia de escritura se não tivesse alguém que ensinasse a ele? Então devemos acabar com esse evangelho do oba-oba, com esse evangelho cultural, com esse evangelho capitalista, defraudado, mentiroso, enganador, que vem enriquecer os pastores que vivem nessa condição. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Miguel assim aqui nem vão não, Miguel aí é rocheiro. É, profeta Miguel.